Ipsis literis é uma expressão latina que significa literalmente, ou de um modo mais coloquial, ao pé da letra. Também é o nome do novo selo da editora da URGS, dedicado à publicação de obras relacionadas à literatura, linguística e tradução. Essa iniciativa é uma parceria com o Instituto de Letras, que lançou recentemente os 4 primeiros títulos do projeto. E é sobre esse tema que falamos no programa de hoje. O projeto para a criação do selo Ipsis Literis, ele começou em 2019, quando o Instituto de Letras procurou a editora da URGS para a gente firmar essa parceria. Assim, por meio de um convênio estabelecido entre o Instituto de Letras e a editora da URGS, foi firmada a criação do selo Ipsis Literis, que busca a união de esforços para acolher as publicações oriundas da gestão editorial, da Comissão de Publicações do Instituto de Letras e do seu Conselho Editorial. A proposta veio da direção do Instituto de Letras, na figura do professor Sérgio Menuzzi, que achava importante, de alguma maneira, incentivar, promover a divulgação de vários vieses, de várias perspectivas de trabalhos na área de letras. Então, a ideia do selo é para que a direção pudesse fomentar, incentivar, não especificamente para nós no Instituto de Letras, mas como a ideia de um edital para um público amplo, a possibilidade de publicar pela editora de letras assuntos relacionados a essa multiplicidade de focos de investigação, trabalhos práticos, trabalhos literários, trabalhos na área de tradução, na área de Libras, na área de educação. Um projeto que dialogasse, que fosse moderno, dialogasse com a sociedade, não fosse uma coisa que parecesse pesada, hermética, então provocasse esse diálogo. Então, quando a gente fez o edital, a gente pensou nisso, mas também pensou em atender essa demanda, então, essa necessidade que a gente vê de publicar, sobretudo, vamos pensar assim, a gente tem alunos desde a iniciação científica, desde a graduação, envolvidos com atividades como PIBID, como iniciação científica, projetos de extensão, e a gente sabe como é difícil publicar, como é difícil dar visibilidade para trabalhos, aí às vezes os alunos têm que publicar com alguém que tem um título de doutor, não que isso não aconteceu, né? Mas a gente queria que tivesse uma possibilidade de que na área de letras essa diversidade fosse contemplada, e nesse sentido o edital era muito claro. A gente colocou 3 áreas como o foco, né, da nossa intenção, tentando lidar com o tripé que fundamenta a estrutura da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. A ideia era contemplar essas 3 áreas. E eu queria comentar uma coisa bem interessante, que foi a escolha do nome e do logo. A gente fez um concurso, então foi o grupo do PET da Letras que propôs o nome do selo, que é Ipsis Literis, que traduzindo do latim é literalmente ou pelas mesmas letras, e que gera uma coincidência, IL, né? Mas não era, a gente se deu conta, assim, o grupo disse que depois pensou nisso, mas para, de alguma maneira, remeter à área de estudos clássicos, que é uma entre tantas áreas que o Instituto de Letras e, sobretudo, as universidades públicas continuam contemplando. Então, o nome remete a essa expressão, que significa pelas mesmas letras, e a flor de lis, que também faz parte do logo, que é o símbolo da área de letras. Então, a gente quis trazer, também do ponto de vista simbólico, uma carga que já desse um pouco a ideia, né, marcar a área de letras como um campo do conhecimento, não o Instituto de Letras, mas a área de letras, e essa ideia de usar uma língua clássica, um símbolo também, né, para dar um pouco essa dimensão de significado, né, de respeito à diversidade e essa multiplicidade que marca a nossa área do conhecimento. Tem uma diversidade bem grande. Então, a gente tem uma obra, por exemplo, Sob as Cores da Barbárie, da Cristine Roman de Lima, que é uma tese, né? Então, é uma tese que ela adaptou e ela transformou, então, o trabalho de tese, que estava sobre o tema da barbárie, da ditadura, dos regimes de exceção, em literaturas de língua portuguesa. Do laboratório literário, que eu acho que foi a mais diversa, digamos assim. Foi uma proposta que a gente não esperava tão diretamente, mas que contemplava essa intenção, então, de ser uma proposta que reunia a produção de alunos a partir de uma oficina, né, de um curso prático de produção, de criação literária, ministrado por uma professora, Isadora Dutra, que foi substituta dentro do Instituto de Letras por um tempo.
Também tivemos aí aquilo que foi o mais comum, que foram organizações, ou seja, obras coletivas que dão conta, então, de projetos de pesquisa, atividades de ensino. Por exemplo, configurações do espaço na literatura feminina. Teve 2 organizadoras, as professoras Sinara Ferreira e Cristina Folio. Na mesma linha, o Diário da Arte de um País Natal, da professora Lilian Ramos da Silva, que o título se inspira na obra do autor da Martinica, Aimé Césaire, e também tem a ver com os trabalhos de pesquisa. Então, essa professora organizou esse volume, que tem vários textos que trabalham com essa temática, que é da literatura afro-latino-americana, nessa ideia de atender às questões da prática de ensino. Tem um livro Estágio de Docência, então organizado pelas as professoras Lúcia Rotava e Jane Naujorx, do Instituto de Letras, e a Isadora Troiano e a Luísa Rodrigues. E aqui sim, com essa preocupação com a prática de ensino. Tem também o livro organizado por um grupo de professores do PPE, Programa de Português para Estrangeiros, que publicou um livro que fala então sobre esse projeto, que é um dos mais importantes em termos de pesquisa e extensão do Instituto de Letras, que atende estudantes que vêm de outros países e também, atualmente, também com pessoas refugiadas, pessoas que têm necessidade de aprender o português, seja para finalidades acadêmicas ou, enfim, para sobreviverem, né? E, então, é um livro que trata das experiências do PPE. Então, essas foram as obras selecionadas, né? E dá para ter uma ideia, então, dessa diversidade, né? Criação, ensino de português para a escola, ensino de português para estrangeiros, tese sobre literatura, trabalho sobre literatura, enfim, foi um pouco essa diversidade que a gente ficou assim bem feliz, porque ela, de alguma maneira, de imediato, ela já aconteceu. O livro Estágio de Docência, Percursos de uma Experiência Docente na Formação do Professor de Língua Portuguesa é uma obra que se concretizou graças à proposta pioneira do Instituto de Letras da URGS, uma coletânea com selo próprio que dá espaço a publicações que contemplam estudos e pesquisas relacionados à área de letras. Sou a professora Lúcia Rotava, atuo na graduação e na pós-graduação no Instituto de Letras da URGS e, juntamente com a professora doutora Janina Jorge, também professora do Instituto de Letras, atuamos no ensino de língua portuguesa, nos estágios de docência, o que nos oportunizou organizar este livro, tendo em vista que nossa atuação como professora de estágio nos leva a estabelecer interações entre universidade, licenciandos em formação e escolas de educação básica. Fizeram parte da organização 2 alunas de graduação, hoje mestrandas do programa de pós-graduação em letras da própria URGS. Estágio de Docência, Percursos de uma Experiência Docente na Formação de Professores de Língua Portuguesa é um livro destinado a professores em formação e licenciando em letras. O propósito é dar visibilidade ao estágio de docência em língua portuguesa desenvolvido no curso de letras. Hoje, os primeiros 4 livros da série do selo Ipsis Literis está disponível no Lume, no repositório digital da universidade. E por ser digital e de acesso gratuito, ele propicia o alcance muito grande assim, de um público leitor, com esses primeiros 4 livros especificamente.